Fique de pé, irmão. Pelo amor de Deus. Você que está aí me vendo pela internet, fique de pé também. Brincadeira, gente. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Hoje nós vamos ministrar a segunda parte da ministração que eu fiz aqui no dia 18 de julho. Quem estava aqui no dia 18? Se você não estava aqui no dia 18, se você não assistiu, quando chegar em casa, corre lá no YouTube, dia 18 de julho, a primeira parte dessa ministração, eu ministrei no dia 18, e hoje nós vamos complementar, nós vamos fazer a parte 2 dessa ministração. Amém, queridos? Eu vou ler o texto-chave que nós estamos falando, que é em Romanos, capítulo 1, verso 18, a partir do 23. Esse é o nosso texto base, quero que você acompanhe comigo. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, diga eterno poder, e a sua divindade. Repete comigo bem forte, irmão: eterno poder e a sua divindade. Claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e aos répteis. Até aqui, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. Essa palavra que vai ser ministrada é a Tua palavra, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, que continua vivo através do Verbo e através do Espírito Santo que habita em nós. Está no trono do seu Pai, à direita de Deus, mas está dentro de nós. E que esse Espírito que está em nós possa nos guiar por toda a verdade. Abre nossas mentes e nossos corações para aprender de Ti, receber de Ti, e que possamos ser essa noite, Pai, transformados pela renovação do nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém? Agora você pode sentar, fique à vontade. Eu vou apenas recapitular um pouco sobre o que nós falamos na primeira parte dessa ministração. Nós falamos sobre idolatria, estamos falando sobre idolatria. Na verdade, o tema da nossa mensagem é: onde há idolatria, não há paternidade. Repete comigo: onde há idolatria, não há paternidade. E a primeira parte da nossa mensagem nós falamos sobre o eterno poder de Deus, a divindade de Deus. E é muito interessante que até uma ovelha me procurou e disse: pastor, em algum momento da mensagem eu disse que pessoas estavam idolatrando até Deus. E ele falou: pastor, as pessoas não entenderam direito isso. E queridos, eu gosto quando isso acontece, porque isso nos incomoda e nos faz, pelo menos, aprofundar na Bíblia. Quando algo incomodar você numa mensagem, leia a Bíblia e peça o discernimento do Espírito Santo. Eu estava falando exatamente sobre pessoas que, preste atenção, queridos, quem idolatra qualquer Deus. Eu vou usar Deus com D minúsculo para você entender, amém? Quem idolatra qualquer Deus. Então, há pessoas que elas vêm para a igreja e elas só mudam o objeto de devoção. Na verdade, o Deus delas continua sendo um umbigo. Por quê? Porque elas trocaram alguns deuses em outras religiões,
atrás de poder, de prosperidade, atrás de frutificar, atrás de fertilidade, e elas vieram para a igreja, e na verdade elas continuam devotas a esse Deus que nós conhecemos, mas a devoção dessas pessoas estão muito mais ligada a poder e a divindade, ou seja, elas buscam a Deus, elas idolatram a Deus por causa do poder, mas elas não conhecem Deus. Amém ou não amém? Então, o que é um idólatra? É alguém que tem um Deus acima de todas as coisas, e muitas vezes esse Deus não é o nosso Deus. Alguns, sem saber e sem conhecer, acabam idolatrando os atributos de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. A idolatria, ela tem sido um problema no meio até da igreja. Alguns idólatras, eles não percebem. Eu ouvi o Douglas falando sobre isso esses dias, até falei para minha esposa, olha, interessante, Deus colocou no meu coração sobre idolatria, e depois eu vi que o Douglas, ele pregou algo sobre idolatria, eu não tinha visto, eu fui ouvir, e acabei que eu nem ouvi toda, mas ele falou algo muito interessante. Ele fala sobre Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, e ele fala sobre a estátua que estava ali na época da Babilônia, que eles estavam adorando, e ele disse que os últimos dias, aquela estátua, aquele, como alguns chamam de Baals, né, mas que não era Baal, mas uma estátua, que aquilo seria a imagem dela mesma. Alguns estão adorando a si mesmos sem perceber. É um tempo onde todo o sistema, ele nos leva a nós nos amarmos. É por isso que eu citei 2 Timóteo no capítulo 3, quando fala que nos últimos dias serão tempos terríveis, onde os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, ou seja, todo mundo que é egoísta, que é avarento, todo mundo que é amante de si mesmo, cara, o Deus dele é ele mesmo. E o sistema que nós vivemos hoje é como um funil, queridos, em todos os lugares, para onde você vai, por onde você anda, o que você assiste, o que você ouve, é como um funil, vai trazendo, vai apertando você. Já viu aquelas multidões, para quem já teve a oportunidade de ir no estádio de futebol, na saída, quando tem muita gente, e vai todo mundo apertando para passar por apenas aquela entrada, sabe aquilo? É exatamente assim que é o mundo, vai nos apertando até a gente entrar por essa porta. E que porta é essa, pastor? É a porta exatamente da idolatria, onde tudo que nós vemos, o que fazemos, o que ouvimos, o que vemos, tudo leva a nos tornarmos idólatras de nós mesmos, ou seja, pessoas apaixonadas por nós mesmos. É uma geração onde colocaram uma câmera de selfie. Foi isso que o Douglas falou, achei muito interessante. Por quê? Porque nunca a máquina fotográfica ela foi criada para bater foto nossa. Quando batia foto nossa era com a paisagem ou com alguém, mas agora a selfie ela tem um objetivo. O que é? Bater foto nossa. Tudo que acontece, querido, é para colocar o homem no centro. O ditado de todo mundo hoje é: seja a sua melhor versão. Idolatria. Ame tanto a si mesmo que tudo agora é customizado e personalizado. Se aquela igreja não for legal, não se preocupe, tem outra igreja. Se você vai em São Paulo, existe igreja, a igreja contemporânea, existem igrejas para tudo no mundo. Nós estamos vendo, por exemplo, igrejas onde, uma igreja de São Paulo muito famosa, onde a pastora é famosa e casou com uma outra mulher, e elas continuam tranquilamente pastoreando aquela igreja, as duas mulheres. Customizado, personalizado, é tudo assim hoje. É o meu delivery, é o meu banco, o que eu quero, tudo na palma da minha mão.
a minha comida, tudo do meu jeito, percebe? Quando tudo começa a ser do nosso jeito, é quando nós colocamos a nossa vida no centro. E isso é muito perigoso. Porque quando o homem, ele é o centro, Deus saiu do centro. Por que tudo começa, é um efeito dominó, queridos. Quando o homem está no centro, o número de divórcios aumentam. O que tem a ver, pastor? Tudo. Porque se não está legal, separa e arruma outra que está legal. Se o homem é o centro, ele muda de emprego todos os meses. Por quê? Porque ele quer achar um emprego ideal para ele. Se o homem é o centro, ele troca as roupas, o estilo, o telefone, ele vai trocando tudo porque ele é o centro. Perceba que é como um funil, tudo no mundo nos leva para o centro, para que nós possamos ser a nossa própria lei, para que eu e você possamos ser construídos. Não é assim que falam hoje, Gil? Não existe lei, não existe menino ou menina. Na verdade, a sexualidade, o que dizem é que o homem, a mulher, não existe de nascença. Na verdade, é uma construção social. Percebe? Existe um pensamento de anticristo que já atua nesse sistema, que nos leva para um funil onde não há parâmetro, não há referência, não há um Deus, o Deus Jeová, o nosso Abba, Pai, que leva as pessoas, os seres humanos, a se tornarem idólatras. E sem perceber, estão adorando tanto a própria vida, que eu conheço cristãos que dizem que amam a Deus, que não quer que Jesus volte. E sabe por que não quer que Jesus volte? Porque o cristianismo se tornou para ele um objeto, um meio de recompensa, onde no cristianismo ele conquistou tudo aquilo que ele sempre sonhou. Na verdade, isso não é cristianismo, isso é um pseudo-cristianismo. É o mal dos últimos dias e nós não percebemos. Agora, por que existe a idolatria? Por que isso acontece? Presta atenção, queridos. Só existe idolatria quando não há paternidade. É por isso que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo que você imaginar para destruir uma família. Porque no momento que Satanás destrói uma família, geralmente os pais divorciam, os filhos ficam com quem? Com quem que os filhos ficam? Com a mãe. E aí começa um problema geracional, hereditário, onde nós crescemos sem uma referência de quê? De pai. Pais, homem, pai ausente, o filho é emocionalmente doente. Uma família onde não existe pai, uma referência de pai, como o sacerdote da casa, a tendência é ter filhos doentes, que terão outros filhos mais doentes, e assim sucessivamente. E é tudo interligado, queridos. Quando não há uma referência de pai, os filhos, eles precisam buscar, conquistar pela força do próprio braço, sim ou não? E quando eu começo a buscar com a força do meu braço, o que não é errado, eu buscar, eu trabalhar, mas quando a minha confiança está na força do meu braço, eu começo a entender que eu não preciso de ninguém, porque biblicamente é assim e na família é assim. É o pai que coloca o limite, é o pai que coloca os mandamentos. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio nos apresentar o Pai e não o Deus. Porque o Deus nós já conhecemos, agora ele veio apresentar o Pai.
Porque Jesus, ele não veio dele mesmo, ele veio porque o Pai enviou. Então ele veio revelar o Pai. Preste atenção, queridos, nisso. Deus, ele é revelado pelo poder, mas o Pai é revelado pela intimidade. Deus, ele é revelado pelo poder, mas o Pai é na intimidade. Muitos não conhecem Deus como Pai porque não têm intimidade com o Pai. O que Jesus veio fazer? Ele veio como homem, como Emanuel. Jesus, aos 12 anos de idade, ele ficou no templo. Seus pais naturais da terra foram embora. Jesus ficou no templo. Quando caíram em si, procuraram Jesus. Jesus não estava, voltaram atrás de Jesus. Nisso deu 3 ou 4 dias, não recordo. E aí quando chegaram, disseram: Jesus, o que você está fazendo aqui, menino? E Jesus dá uma resposta muito interessante: você não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Pai. E a Bíblia diz que as pessoas não entenderam, mas Maria guardava aquelas coisas no seu coração. Porque, queridos, se hoje para nós é difícil ver Deus como Pai, imagina para o judeu que não podia pronunciar o nome de Deus. Por que que quando o diabo ele tira a referência do Pai para os filhos, é mais difícil ter relacionamento com Deus? É por isso que você vê hoje a igreja, eu digo a igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de cristianismo, amém? Quando eu falar igreja, eu não estou falando nem da nossa, nem da católica, ou universal, ou sei lá o que, eu estou falando geral, amém, queridos? Então, por que nós vemos hoje tantas pessoas na igreja atrás de poder, atrás de campanha, atrás de divindade, sendo devotos? Mas no dia a dia, se você perguntar quantos estão lendo a Bíblia, a minoria lê a Bíblia. Quantos entram no quarto secreto e oram para ter um tempo com o Pai? A minoria faz. Sabe por quê, Ted? Porque é mais fácil se relacionar com poder do que se relacionar com um Pai. É mais fácil invocar um Deus para ter poder do que se relacionar com um Pai. Mas Jesus, ele não veio para isso. Jesus, ele veio manifestar o reino dele entre nós. E mais do que isso, ele veio viver no meio de nós. E por que ele veio como Emanuel, como Deus conosco? Por que ele veio em carne? Ele veio em carne exatamente para mostrar que há possibilidade do homem ter relacionamento com Deus. Eu vou repetir. Jesus, ele veio em carne para mostrar ao ser humano que existe possibilidade de se relacionar com Deus. E aí quando Filipe, ele diz, vocês conhecem o caminho? E aí Filipe pergunta, mas então mostra-nos o Pai, isso basta. Ele diz, mas eu estou com vocês há tanto tempo, e você me diz, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O que ele está dizendo é, você se relaciona comigo já, é a mesma coisa. Você entende, querido? O nosso Deus, ele é um Deus plural. Ele é um Deus de relacionamento. Preste atenção nisso. Não perca isso por nada, em nome de Jesus. Jesus veio nos ensinar 3 chaves. É isso que eu quero falar com você hoje. E a primeira chave que eu quero te dar é que Jesus veio nos ensinar a viver em família. Repete comigo, Jesus, se você quiser anotar, a primeira chave é, ele veio me ensinar a viver em família. Coloca para mim João capítulo 5, verso 19, depois você vai pular para o verso 30. João capítulo 5, ele diz, então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, diga vê. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Preste atenção, querido. Aqui está falando de relacionamento. Jesus, ele está dizendo, eu não faço nada de mim mesmo. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. E vocês estão vendo a mim?
vocês também poderão fazer. É por isso que o Evangelho de João, eu digo para todo mundo, leia o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o livro, é o Evangelho que mais trata a paternidade de Deus. É muito interessante. Jesus, ele diz, vocês farão obras maiores. Por quê? Porque vocês estão se relacionando comigo. Olha o versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Preste atenção, queridos, em nenhum momento Jesus ele faz algo para ele faz para o Pai. Em nenhum momento Jesus pega a glória para ele leva para o Pai. Em nenhum momento Jesus diz, eu vim com poder. Não. Ele diz, eu faço o que eu vi o Pai fazer. Se você conversar com alguns filhos que foram bem criados com seu pai e sua mãe, você vai perceber que até uma certa idade, até a maioridade do filho, ele, por muito tempo, ele confia no pai. E é muito legal quando isso acontece. Eu vejo o Samuel, por exemplo, tudo o que acontece, o Samuel diz, pai, mas o senhor é, né? Pai, o senhor faz, né? Pai, o senhor tem, né? Eu fui pagar o resort que a gente estava lá, e aí acabou o dinheiro, ele olhou, pai, o senhor tem mais, né? Como quem diz, não acabou o dinheiro não, né, pai? Entende? Ele confia no pai. O Samuel tem 6 anos, mas a gente é assim. A gente tem a confiança num pai. Quando somos criados com o pai, tudo que a gente faz é, eu confio porque o meu pai vai me ajudar. É por isso que a família é o segredo da humanidade. É por isso que querem destruir a família, porque se destrói a família, o homem fica sozinho, e por estar sozinho ele se torna um idólatra. Ele começa a idolatrar coisas e pessoas, e principalmente idolatra a si mesmo, porque no seio familiar saudável, os filhos crescem com os princípios bíblicos enraizados neles. É fácil para um filho confiar no Deus Pai quando ele já convive com um pai terreno. E quando o pai é justo, é um homem honesto. Preste atenção, Jesus veio ensinar a viver como um filho aqui na terra e dizer, olha, pode olhar para mim, é assim que é Deus, porque eu sou. É fácil se relacionar. E ele diz em João capítulo 17, verso 11, ele faz a linda oração sacerdotal, e ele diz, eu já não estou no mundo, Pai, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está orando ao Pai, pedindo para aqueles discípulos, para que eles sejam como Ele é com o Pai. Ele está dizendo que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, Pai. Aqui está uma chave. Ele está dizendo que eles sejam parecidos comigo e sejamos uma grande família. Queridos, quando o segredo contra a idolatria é ter relacionamento com o Pai. Jesus ele veio afirmar isso quando ele chega em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, no versículo 8 em diante, preste atenção, ele diz uma coisa muito interessante, não seja portanto como ele, volta para o versículo 7, ele está falando da oração dos fariseus, e orando não usem de vãs repetições como os pecadores, os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Versículo 8, não sejam portanto como eles, porque o Pai de vocês, repete comigo, o Pai de vocês, mais uma vez, o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Cara, só esse versículo dava para pregar a noite toda. Sabe o que Jesus está falando? Tudo que vocês conheceram até hoje, não é isso. Vocês têm um Pai, e o Pai de vocês podem confiar. Lembra que eu falei que a base da idolatria é a confiança? Por quê? Porque a idolatria, o que é? Eu confiar num Deus para me dar algo. Então a base de qualquer idolatria é a confiança.
E aí Jesus ele vem dizer: ei, não se preocupa, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. O Pai de vocês sabe, vocês têm um Pai. E antes que vocês peçam, Ele já sabe, não se preocupem. E no versículo 9, ele continua dizendo: portanto, orem assim: Pai nosso. Diga, o nosso Deus é um Deus do nós. Não é do eu, é do nós. O nosso Deus é um Deus plural. Se você ler todo o capítulo 6, você vai ver que ele vai falar de Mamon, das riquezas, do senhorio de Mamon. Aí ele começa a falar, não se preocupem com o que comer, com o que vou vestir. Não é a vida maior do que o alimento? É isso. É isso aí. Eu esqueci. Põe lá, versículo 30. Versículo 30. Versículo 29. 28. Por que vocês se preocupam? Até aí tá bom. Por que vocês se preocupam que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Vai. Eu, porém, afirmo que vocês, nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha ele afirmando a mesma coisa que ele afirmou no versículo 8. Pode passar, verso 32. Ele diz: porque os pecadores é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe disso. Então o que você tem que fazer? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso que vocês estão preocupadas já vai ser acrescentado para vocês, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Preste atenção, queridos. Jesus ele veio mostrar que viver com Deus é se relacionar com um Pai. É se relacionar com um Pai. E ele diz lá, acho que no versículo 6, coloca no versículo 6 aí: mas ao orar, entra no seu quarto, diga, entrar no quarto, e fechada a porta, ore a quem? Vamos tirar o seu e colocar o meu agora. Diz assim: mas ao orar, repete comigo, ao orar, vou entrar no meu quarto, fechar a porta e orar ao meu Pai que está em secreto. E o meu Pai que me vê em secreto me dará a recompensa. Você percebe isso, queridos? Isso é relacionamento de intimidade. É no quarto que faz intimidade, irmão. Você não vê ninguém fazendo sexo na rua. Olha o irmão fazendo sexo na rua, ninguém vê isso. Por quê? Porque sexo se faz na intimidade, no quarto, de porta fechada. Porque momentos de intimidade é momento de relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. É por isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 5, que Cristo e a igreja, marido e mulher, ele está fazendo a analogia do casamento, da família, com ele mesmo e o seu povo. Então, queridos, ao entrar no teu quarto, te relaciona intimamente com o teu Pai. Porque quando você tiver um Pai, você vai confiar nesse Pai. Você não vai precisar procurar outros deuses. Você não vai precisar confiar em pessoas, ou em coisas, ou em algum tipo de... é mandinga que chama, né? Ou em mandinga, ou no dinheiro, ou no Instagram para arrumar namorado, para arrumar marido, para arrumar esposa. Não! Você vai ter um Pai que vai te dar tudo que você precisa. É por isso que Jesus veio dizer: cara, não tem a ver com poder e divindade, tem a ver com o Pai. Apóstolo Paulo entendeu tanto isso, que ele escreve sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 5, o apóstolo Paulo, ele diz: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses,
quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, repete comigo, há um só Deus. Quem é esse Deus, querido? Diga o Pai. Diga o Pai. Você entende? O apóstolo Paulo entendeu. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Ele repete isso em Efésios capítulo 4, no verso 4, do 4 em diante. Efésios 4, do 4 em diante, Paulo ele escreve: há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e quê? Repete comigo, ajuda aí, irmão, vai. Há um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus. Quem é esse Deus? É o Pai, queridos. Ele está dizendo, é uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Deus e Pai. Eu não sei se você está entendendo. Muitos olharam para Jesus, viram o Messias, viram o poder, viram a ressurreição. Mas Paulo, João, alguns poucos olharam para ele e disseram: eis o Pai, o Deus e Pai de todos. Ele é Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O nosso Deus, repete comigo, o nosso Deus é um Deus de família, é um Deus do nós. Diga, Ele é um Deus do nós. Não é do meu, é do nós. Jesus, Ele é tão bem resolvido, queridos, que Ele ensinou para um monte de pecador que nem nós. Ele disse: o Pai é meu, mas agora Ele vai ser nosso. Por quê? Porque em João 3,16 diz que Ele desceu como unigênito. João capítulo 3, verso 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora em Romanos capítulo 8, verso 29, Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo escreve dizendo que: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Que Filho? Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele desce como unigênito, Ele diz: o meu Pai. Com 12 anos de idade, querido, Ele ainda era unigênito, e Ele disse: eu estou cuidando das coisas do meu Pai. O Pai era dele, não era nosso. E Ele começa a falar: o meu Pai, o meu Pai. De repente Ele chega e diz: eu vou ensinar um negócio para você. Pai nosso. Eu vou compartilhar o meu Pai. E mais, eu vou fazer de todos vocês semelhantes a mim, através da minha morte. Eu vou comprar vocês, para que vocês sejam semelhantes a mim, e tenham o mesmo Pai. Vocês não serão mais aprisionados pela idolatria, atrás de deuses estranhos. Vocês agora terão um Pai. Todos que são guiados pelo egoísmo, são guiados pelo eu. Preste atenção nisso. Todos são guiados pelo egoísmo, pelo narcisismo, pelo hedonismo. O Deus deles é o ventre. É aquela pessoa que tudo, onde ela está, onde ela vai, ela quer saber o que ela vai ganhar com isso. Fazem do seu ventre seu próprio Deus. Quando você ouve uma pessoa, queridos, falando: eu fiz tal coisa, ali eu fiz muitas coisas. Esses dias eu e a pastora Lia tivemos uma péssima notícia, digamos assim, de um amigo que
posso dizer que ele apostatou da fé. E nós ouvimos um áudio dele que ele dizia: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu abençoei tantas pessoas, eu fiz tal coisa. Na hora que eu ouvi ele falando tanto eu fiz, eu disse: o espírito que age nele é o espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo coloca o homem no centro, contra o próprio Cristo. E a Bíblia diz: só há um eu, é aquele que diz eu sou. Todo mundo que exalta o eu, que não é o eu sou, é anticristo. Não sei se você entendeu. Porque se você entendeu, eu acho que era para dar um glória aí, né? Todo espírito que diz eu fiz, quando você ouvir alguma pessoa, por exemplo, que estava na igreja: eu doei tanto, eu fiz aquilo, irmão, pode saber que está agindo ali, quem está falando ali é o próprio demônio, não é ele não. Sabe por quê? Porque nós não somos nada, não fazemos nada, nós não temos nada. Se em algum momento nós tivemos a oportunidade de ofertar na igreja, de entregar dízimo na igreja, de servir no encontro com Deus, de abençoar alguém, isso é um privilégio nosso, não é da pessoa. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve do que o que está sendo servido. Então quando a pessoa diz: eu fiz, eu dei, eu isso, eu aquilo, é ele no centro, é o espírito do anticristo que está agindo nele. Posso ouvir um amém, irmão? Diga: Jesus veio nos ensinar a viver em família. Ele veio como unigênito e subiu como primogênito. Ele veio comprar muitos irmãos para Deus. E é sobre a segunda chave que eu falo agora. O propósito de Jesus. O propósito de Jesus que nos compra e nos faz filhos. O propósito de Jesus está em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 ao 7. Eu já vou terminar. Vocês estão cansados? Estão entendendo? Pastor, não estou entendendo nada. Não, irmão, vai ficar gravado. Você assiste a 1, aí depois você assiste a 2, até você entender, amém? Amém? Nós vamos ler do 3 ao 7, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Em amor nos predestinou para ele, para sermos, repete comigo, adotados como seus filhos. Mas com aquele que está crendo, sabe? Aquele que já comeu, aquele que já descansou, vai, para sermos adotados como seus filhos. Agora, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, repete comigo, redenção, pelo seu sangue, e a remissão dos pecados. Repete, irmão, ajuda. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Até aqui, preste atenção. Eu já falei sobre isso com vocês, eu vou repetir para você entender. Jesus, ele veio nos ensinar a viver como filhos em família. Segundo, ele veio cumprir um propósito. Para que o primeiro pudesse acontecer, Jesus, ele nos adotou, ele nos libertou, ele nos redimiu. Amém, irmão? Preste atenção. A adoção, ele veio nos apresentar o Pai. Somente através dele nós podemos ser filhos. Aqui diz que através de Jesus Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus. E em João, no capítulo 1, no verso 12, diz como que isso acontece. João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, através de Jesus Cristo, foi dado o direito para nós de nos tornarmos filhos de Deus. Então foi através de Jesus Cristo, crendo no nome dele,
crendo, sendo batizado. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo que nós fomos adotados por Deus para sermos agora irmãos de Jesus Cristo, a semelhança dele, conforme a imagem dele, para que possamos viver em família. Amém? Lembra da chave 1? Viver em família? Então Jesus, ele nos adota. Agora a Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós, um pouco antes até, fala que nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados, e Deus, ele nos salvou mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Preste atenção, queridos, nós éramos escravos. Tente imaginar um escravo. Vem cá, Léo. O Léo vai representar quem nós éramos no passado, escravos. Diga escravo. Aí o Léo, como escravo, naquela época, se tivesse em dívida, pegava ele, a esposa, o filho, bens, tudo que tem, para pagar aquele senhor. E se não pagasse, ele se tornava como escravo. Os filhos eram escravos. E a Bíblia fala no Antigo Testamento da lei do resgate. Que lei do resgate é essa? Um parente mais próximo poderia comprar o resgate do Léo. Por isso que Deus, ele é chamado do nosso resgatador. Lembra daquela canção? Meu Salvador, meu resgatador. Quando falar em resgate, você vai lembrar de redenção. Espiritualmente nós estávamos escravos do diabo. Ele tinha poder sobre a nossa vida. E se Jesus não viesse, todos nós iríamos morar no inferno. Sabia disso? Ai, pastor, não diz isso. É verdade, irmão. Aí o que acontece? Jesus desce como unigênito. Aí ele diz: olha, por causa de mim, eu vou morrer e eu vou comprar vocês. Coloca lá, Efésios que eu estava lendo, Efésios 1, eu acho que está no 5 ou 6, sei lá. Coloca lá, irmão. Me ajuda aí. Não, passa. Passa. É no 7. Ele nos deu a redenção pelo seu sangue. O sangue foi a moeda, irmão. O sangue foi a moeda. Aí ele manda Jesus. Vem cá, Jesus. Acorda aí, Jesus, vem cá. Ela está grávida, tu fica com sono, rapaz. Aí ele manda Jesus para ser crucificado. Aí o sangue de Jesus comprou o Léo. Abraça o Léo aí, Jesus. Abraça o Léo. Ele comprou o Léo. Então ele deu a redenção para o Léo. Amém, irmão? Aí, chega, anda mais na frente com ele, até o Mateus. Fica em pé aí, Mateus. Quando chega no Mateus, para no Mateus. O Léo, ele foi comprado, tá? Só que ele tá, não abraça não, porque tu tá devendo para ele. Aí o Léo tá devendo para o Mateus. Ele diz assim: pois é, Jesus, o senhor me comprou, mas é o seguinte, eu devo muito. Eu tenho dívidas demais, eu devo para o Mateus. Aí Jesus fala: não se preocupa, a minha graça te basta. Aí ele diz que a remissão dos pecados por meio da graça. É como se Jesus falasse: está devendo mais? Eu compro. É tudo meu. Vou te dar isso de graça. Aí ele compra. Obrigado aos atores aí, uma salva de palmas aos atores. Você entende isso, queridos? Para nós sermos adotados, imagina você adotar uma criança que está vindo lá de um país muçulmano. Você adotou a criança, só que essa criança tinha dono. Lá vem um cara atrás de ti, tu vai ter que pagar. Mas é 2 milhões, tem que pagar. Aí você comprou daquele cara que tinha um direito daquela criança. Depois vem um monte de gente atrás da dívida que aquela criança tinha porque o pai morreu. Aí tu tem que pagar também. Foi assim que Jesus fez conosco. Só que a nossa dívida era impagável. É por isso que Ele nos deu redenção, remissão de pecados, para sermos adotados como filhos. Repete comigo: adoção, redenção e remissão. Jesus nos compra, nos liberta, perdoa os nossos pecados e nos faz filhos de Deus. O propósito de Jesus é que a vida dele fosse assim. Deixa eu te contar um mistério. O pecado que você cometeu hoje
ou ontem, não é maior que o sangue de Jesus vertido na cruz. Ele já perdoou esse teu pecado, já está na cruz. Pastor, você não tem ideia do que eu fiz. Você não tem ideia de quanto vale o sangue de Jesus. O perdão do sangue de Cristo. De um lado está o abusador, de outro lado está o abusado. A cruz de Cristo é para todos. É para o ladrão, para o adúltero, para o idólatra. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos comprou. Cara, se Ele tivesse nos comprado e perdoado nossos pecados, e nós vivêssemos como escravo, já estaríamos no lucro. Porque ser escravo de Jesus, meu irmão, é bom demais. Porque Jesus, Ele é a bondade em pessoa, Ele é o próprio amor. Não está sendo escravo de um senhor mau, está sendo escravo de um Senhor que é bom em todo o tempo. Mas além de nos comprar, Ele diz, não, vocês não são escravos, eu vou transformar vocês em meus filhos, a imagem e semelhança do unigênito. Porque eu não quero escravo, eu não fiz escravos, eu fiz filhos. Para que vocês vivam em família, um Deus Pai, com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus, desde o Éden. Repete comigo, desde o Éden, desde a criação. O propósito eterno de Deus, repete, irmão. Você vai decorar isso hoje. É um Deus Pai, com muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo. Uma grande família. E terceira chave e última. Jesus, além de nos comprar, Jesus perdoou os nossos pecados, para que possamos ser filhos. E mais do que isso, Jesus, Ele nos prometeu uma morada. João 14, eu queria que mudasse a versão, tá? NAA, queria que botasse ACF, que fica melhor para o entendimento. ACF. João capítulo 14, a partir do verso 1. Muda a versão, por favor. Coloca AC, isso. Conhece a canção? É Luísa Rosa, né, amor? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que Jesus fez? Ele disse, não se preocupe, na casa do meu pai tem muita casa para vocês, tem muita morada. Se não fosse assim, não teria dito para vocês que eu estou indo preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar esse lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Segura aí, segura aí. Diga, uma promessa. Cara, Jesus, Ele vem, Ele nos compra, Ele perdoa o nosso pecado, nos adota como filho, nos ensina a viver como família, e ainda diz, não acabou não. Já viu aquelas promoções de resort? Se você for na promoção do resort, quando o cara quer te vender, só que aquilo lá, muitos são furados, irmão. Mas é engraçado, o cara diz, olha, se comprar hoje, você vai ter isso, ainda vai ter desconto de tanto, ainda vou parcelar em tanto, mas não acabou, ainda tem mais, adquirindo hoje você vai... Já viu isso? Jesus é assim, só que não é fake, não, é verdade. Estávamos mortos, Ele diz, eu vou comprar vocês, eu vou perdoar vocês, eu vou transformar vocês em filhos. E mais, vocês não sabem como viver com filhos? Não tem problema, eu vou viver no meio de vocês. Eu vou como um ser humano. Já é uma humilhação para um Deus, queridos.
Ele veio como ser humano, como Emanuel. Ele diz: eu vou conviver no meio de vocês, eu vou nascer no meio de vocês. Agora é o seguinte: vão me rejeitar, vão me bater, vão me crucificar, não importa, porque vocês valem a pena. Eu amo tanto vocês que eu vou fazer isso. Depois que Jesus morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele aparece ainda 40 dias para as pessoas, e isso que ele falou, ele começa a cumprir. Ele diz: eu estou indo para o Pai, e vocês não me veem até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele sobe aos céus, mas antes ele deixa essa promessa: não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia também em mim. Nós somos um. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar uma casa para cada um de vocês. E quando essa casa ficar pronta, queridos, eu voltarei e eu vou levar cada um de vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Diga: promessa. Só que tem muitos que não entendem. Tem muitos que não entendem. E Jesus, quando estava falando isso, não entenderam. Passa o versículo. E aí, ele diz: mesmo vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí o Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho, Senhor? Tomé estava mais perdido do que segue em tiroteio. Irmão, tem cristão hoje que está perdido na casa do Pai, não está entendendo nada. Espera aí, o pastor está dizendo isso, eu não estou entendendo nada. Para onde que Jesus foi? Que caminho é esse que ele fala? Aí Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, é vem ao Pai, senão por mim. Preste atenção, queridos, porque aqui está a declaração mais linda que você vai ver na Bíblia. Se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje. Preste atenção. Jesus, ele está dizendo: eu sou. Ele está afirmando quem ele é. O próprio Deus falava sobre isso no Antigo Testamento: eu sou. Ele é e pronto, ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. É por isso que eu falei anteriormente para vocês: todo idólatra, ele tem um espírito do anticristo que vai contra o próprio Cristo. Somente Jesus pode dizer: eu sou o cara, eu sou e acabou. Todo mundo que diz eu, está querendo ser igual a Deus. E quem foi que viu esse filme aí antes? Com quem foi? Diga comigo: Lúcifer, Eva, Adão também quiseram ser igual a Deus. Eu sou o cara. Se deram mal. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Não existem vários caminhos, queridos. Se falarem para você que muitos caminhos levam a Deus, isso é mentira. Não existe. Somente Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho. Se você quiser encontrar o Pai, você vai ter que buscar Jesus Cristo. Como, pastor? No teu quarto, no secreto, orando, buscando, chorando, clamando. Não é com o irmão de oração, não é com um colega de oração. É muito bom orar com os irmãos, mas não é assim que a gente encontra o Pai. Quando nós estamos intercedendo aqui pelo encontro com Deus, orando junto como igreja, nós estamos clamando, intercedendo pelo poder de Deus, para que Deus faça algo. Mas para a gente se relacionar com o Pai, é no quarto, em secreto. Ele é o caminho. E quando nós estivermos no caminho, nós encontraremos a verdade, que é Ele. Ele também é a verdade. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Por isso que Ele declarou anteriormente: conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertar vocês de toda ideologia contrária, toda ideia contrária. Ele é a verdade. E quando você está no caminho, encontra a verdade, você tem a vida. Só Ele é a vida. Sabe o que Jesus está falando aqui para os discípulos?
Preste atenção nisso. Ele está dizendo aqui: eu sou a restauração da origem. Eu sou a restauração do Éden. Em mim, somente em mim, vocês vão poder entrar no propósito original do Pai, lá no Éden. Quer ver uma coisa? Abra Gênesis capítulo 3, eu vou encerrar com isso. Gênesis capítulo 3, verso 22 ao 24, presta atenção nisso, queridos. Antes de colocar, olha aqui para mim, segura aí. Presta atenção. Que contexto é esse? Adão e Eva haviam pecado, caído em pecado. Eles estavam escondidos de Deus. É no momento que Deus ele chega com Adão, e Adão, o que você fez? Ele diz: a mulher que você me deu. Aí ele chega com a mulher, o que você fez? Ah, foi a serpente. Serpente, ele começa a dizer: você vai rastejar e tal, tal. É a condenação do homem, quem lembra? Amém? Aí chega no versículo 22, escute isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Repete comigo: árvore da vida. E o que era a árvore da vida? Coma e viva eternamente. Olha aqui para mim. Coma e viva eternamente. Quem é que dá a vida eterna, irmão? Quem é que dá a vida eterna? Jesus, amém? Então a árvore da vida é o próprio Jesus que estava no Éden. Pastor, não entendi nada. Jesus, a árvore era Jesus? Não, irmão, você vai já entender. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, lançou-o fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Olha só, o homem, depois que ele caiu, volta lá, irmão. Só passa quando... Se liga, amém? O homem, depois que ele peca, ele foi lançado para onde? Ajuda aí, irmão, vai. Foi lançado para onde? Diga, para fora do jardim do Éden. Jardim do Éden, nós já falamos umas 1000 vezes aqui. Jardim de delícias representa a presença de Deus, ou seja, o homem foi lançado para fora da presença de Deus, sim ou não? Porque ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente, e sendo eternamente pecador. E aí olha o que Deus faz, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada, diga espada, andava ao redor para guardar, diga o caminho, e a árvore da vida. Pegou ou não? A espada é o que, irmão? A palavra de Deus, a verdade de Deus. João 17:17 diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que foi colocado no Éden? A palavra de Deus, para guardar o caminho e a vida. Caminho, verdade e a vida. O que foi colocado, irmão? O caminho, a verdade e a vida estava no Éden. Ah, queridos, eu imagino, sabe, não tenho como dizer, a Bíblia não conta, mas eu imagino que onde Deus está, vai aparecendo fruto da árvore da vida, porque onde Ele está, existem frutos crescendo, e aquela árvore da vida cresceu ali, porque Jesus estava ali, e quando Jesus está no local, meu irmão, existe vida, existe verdade, existe libertação, cura, transformação, reconciliação, e aquela árvore só estava lá, porque o próprio Jesus estava lá. Uma espada inflamada. A espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso. A espada é a palavra de Deus, que estava no Éden guardando quem? O caminho e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo assim: ah, Tomé, se você soubesse, quem me encontra, encontra a vida. Quem está no caminho, encontra a verdade e encontra a vida, encontra o Pai, encontra o jardim de delícias. Repete comigo: a promessa é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós encontramos Jesus Cristo,
Quando nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, não tem como confiar em qualquer outra coisa que não seja o próprio Cristo, irmão. Todas as outras coisas perdem o valor. Sabe o dinheiro na aplicação que você tem? Perde o valor. Sabe o carro, a casa, o emprego? Perdem o valor. Sabe aquele emprego estável que você sonha? Perde o valor. Sabe a confiança no pai ou na mãe? Perde o valor. No esposo, na esposa, tudo perde o valor. Porque quando nós encontramos o pai, nós encontramos o filho. E nós somos como ele. E a Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, ele não usou de usurpação o ser igual a Deus. Antes se fez servo na figura de homem e se humilhou. Ele se humilhou, fez servo, e ele entregou a própria vida para nos salvar. Fique de pé, queridos. Eu quero orar por você, queridos. Eu não sei se a tua confiança está em alguma coisa ou em alguém, mas eu sei que enquanto eu pregava aqui, talvez vinha algo na tua mente, talvez o Espírito Santo estava falando com você. Talvez seja esse o ídolo do teu coração, que você nem percebeu, mas talvez a tua confiança não está em Deus. E essa noite o Espírito Santo manda eu te dizer, Ele te trouxe para cá, porque Ele quer que você confie somente nele. Somente nele. Eu tive uma reunião com os empresários esses dias, queridos. Eu falei para os empresários: vocês precisam ser os mais crentes da igreja. Vocês precisam ser os mais generosos, quem mais vai ofertar. Vocês precisam ser os que vão mais jejuar. Vocês precisam orar mais do que todo mundo. Vocês precisam ler a Bíblia mais do que todo mundo. E eles ficaram me olhando, sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse. Não foi alguma pessoa que falou, foi o próprio Senhor Jesus que disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí eu virei para os empresários e eu disse: e por que nós queremos ficar ricos? Para não entrar para o céu? Sabe por quê, queridos? Eu entendi. Pega essa chave que eu vou te dar agora. A Bíblia fala de muitos deuses. Deus da fertilidade, tudo, Baal, Aserá, vários deuses. Mas somente um tem o poder de senhorio, que é Mamon. Ele não é apenas um Deus, ele pode governar a vida das pessoas. E Jesus, ele faz uma observação, ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Porque você vai amar um e odiar o outro. Você vai agradar um e aborrecer o outro. O que Jesus está falando é o seguinte: Mamon, Deus das riquezas, tem o poder de governo, governar a vida. E aí nós vemos, esse dia eu estava falando para o Mateus, eu falei: Mateus, banco é muito legal, mas o momento em que eu mudo toda a minha vida por causa de dinheiro, de emprego, já não é mais Deus que governa a minha vida. Lembra disso, Mateus? Quando eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, quando eu monto empresa, quando eu faço qualquer coisa sem consultar a Deus, e quando está fora do propósito de Deus, é porque quem está governando a minha vida não é mais Deus, é Mamon. E
muitas vezes Mamon, ele usa de desculpas saudáveis. Ele diz: olha, faça isso, vai ficar mais rico para quê? Não, você vai ajudar na igreja. Você vai poder abençoar. E muitas vezes não é isso, queridos. Muitas vezes ele está tomando o nosso tempo, ele está sufocando a nossa vida. E nós não temos mais conexão com o Pai. Nós perdemos a conexão com o Pai. O propósito de Deus se perdeu. Alguns ídolos entram na nossa vida que a gente nem percebe. Por que isso acontece, pastor? Porque a Bíblia diz que os piores pecados fluem do coração do ser humano. Ele é a fonte de muitos pecados. Quando nós temos relacionamento com o Pai, nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. Quem é que governa a tua vida hoje? Jesus, ele veio mostrar o Pai. Ele não veio mostrar o Deus, ele veio mostrar o Pai. Porque quando há uma paternidade, não há espaço para a idolatria. Eu quero orar por você. Se existe alguém essa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele, eu quero orar por você, mas eu confesso que a minha oração essa noite é muito mais para você que é crente, que já serve a Deus, mas talvez percebeu algum resquício no teu coração de alguma coisa ou alguém que está acima de Deus. Talvez você ainda não se tornou um idólatra, ainda. Mas talvez, se você não renunciar a isso hoje, você pode se tornar um idólatra. Você está confiando em quem? Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Quem é que você confia? Apocalipse capítulo 22, versículo 11 em diante, o próprio Senhor Jesus disse: quem é injusto, seja ainda mais injusto. Quem é sujo, se suje ainda mais. Quem é justo, seja ainda mais justificado. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Olha a árvore da vida aí, irmão. E possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Talvez você ainda não é um idólatra, mas talvez o Espírito Santo te trouxe aqui, ou o Espírito Santo está levando essa mensagem até você pela internet, para mostrar que existem resquícios já no teu coração de idolatria. E se você não se arrepender hoje e não buscar o Pai hoje, talvez você se torne um idólatra. Eu quero orar por você.